A gente, então, dá sequência agora à aula, atendendo aí aos pedidos, né? Antes que eu fale desses filósofos que você citou e considera difíceis, tá? Pessoal, um dos assuntos que eu acho mais complicados, modéstia à parte, não é de dar, mas de dar numa circunstância como essa, em que o tempo é curto, ele é exíguo. Se tivéssemos mais tempo, ainda seria difícil. São as noções de lógica, pessoal, das quais aquela lá de se P então quê? Porque normalmente, como é que eu posso te dizer? É munição de mais para caça de menos. Quer dizer, é muita coisa para de repente cair isso, ou talvez nem cair, né? Nem cair. Mas, pessoal, vocês se lembram que há dois vestibulares, ou foram três? Teve uma questão lá da UES que a pergunta era isso, ó. Se P, então quê? Todo mundo ficou assim confuso. Quem fez essa prova, quem fez essa questão, ficou confuso. Porque era só isso, tinha lá, se P, então quê? Logo A, B, C, D. Pessoal, em lógica, como chamamos isso aqui, ó? É o antecedente, é a tese. E aqui é o consequente, tá? Então, para que aconteça isso, tem que acontecer isso. E muitos foram assim pelo raciocínio aparentemente muito lógico, que a letra C dava. Se não P, então não Q, e não era a resposta. Qual era a resposta? Ninguém lembra, né? Era a última, letra D. Era se não Q, não P. Há duas formas de você pensar essa questão. E aí, pessoal, se vocês estão ansiosos, normal que estejam, tá? Quem quer passar está ansioso. O grau de ansiedade é que é relativo, né? A quem está mais ansioso, menos ansioso, a quem está medicado, né? É. Então, assim, mas os professores também estão ansiosos, medicados, né? Eu já chegou dando bom dia para os pássaros, então tomou remedinho, professor, né? Pessoal, então, seguinte, mas há duas formas de você responder essa questão, tá? Uma aparentemente é mais fácil, a outra é mais desafiadora. Vamos lá. Se eu disser assim, pessoal, se chover, me acompanha? Se chover, então o chão estará molhado. Faz sentido isso? Faz sentido. Isso, pessoal, começa com um se. Se é um se, é uma condição. Olha, se você falar, hein, eu te mato. Isso é uma condição, né? Ó, toda vez que uma frase em lógica vem com um se, ó, se isso é uma conjunção gramática, condicional. Se você estudar, então você passará. Pessoal, daqui nós temos uma aula extremamente complexa, em tabela verdade. Isso aqui é uma questão muito certa, sabe onde? Em concursos. Chamam isso de raciocínio lógico. Aí vem bicondicional, vem contrapositiva. Cara, isso aqui é um curso à parte, entendeu? Isso aqui é um universo que se você entrar, aí bate uma angústia e um desespero. Eu vou repetir. Na prova passada e na anterior, não caiu isso. Então, eu vou lhe repetir. Eu acho, com todo respeito e amizade, se você for aprofundar isso aqui, repito, é muita coisa, talvez para nada. Mas para não deixar a questão no vácuo, tá bom? Para dar uma resposta a vocês, vamos lá, estratégia. Pessoal, se eu falar assim, ó, o chão não está molhado, então é porque não choveu. Isso se chama contrapositiva. Contrapositiva. Grava. Isso aqui se chama, pessoal, ó. Isso aqui, como está aqui, chama-se lógica, lógica condicional, porque há uma condição. E normalmente, pessoal, quando cai em concursos, a pergunta que a UES fez, qual das opções equivale por lógica a essa? A resposta é
letra D de dado. Contrapositiva. Cara, decora isso e confia, tá? Porque se cair, acho difícil cair isso, tá? De novo. Mas se cair, cara, qual é o raciocínio? Se não Q, não P, que era a letra D de dado. Essa letra C de casa, repito, parece muito sedutora. Mas o fato de, se não chover, o chão não estará molhado, não seria a resposta equivalente a essa daqui? Por quê? Porque abre o precedente de a única possibilidade de o chão molhar ou não molhar é chovendo. E o chão, de repente, ele pode estar molhado por outra coisa, que não a chuva. Alguém jogou um balde de água. Então, ó, grava só isso. Grava isso, ó, e confia. Se cair de novo, e repito, eu acho pouco provável. No curso que eu dou online por fora, isso aqui com meus alunos, pessoal, eu jogo aberto, entendeu? Não é uma coisa que devemos aprofundar. A turma confia. E, pessoal, o que mais? Nessa prova agora mais recente, 25.1, que foi em novembro, dia. Lembram? 17? Por aí? Caiu uma bem mais simples, que foi de silogismo. Era a primeira questão, Covid, se todos pegam Covid, não sei o quê, e a resposta era silogismo. Pessoal, todo homem é mortal. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Conclusão? Sócrates é mortal. Então, Sócrates é mortal. Como é que eu vou chamar isso aqui, pessoal, em lógica? Você pode chamar de silogismo, que era a resposta, tá? Silogismo. Você vai de uma verdade absoluta para a conclusão específica, tá certo? Criaram um grupo na sala, foi, de vocês com o George? Eu vou enviar para ele um resuminho disso aqui, mas bem, pessoal, resumido, tá? Assim, bem objetivo. E assim, as poucas coisas que eu mandar disso aqui, você grave e não vá além disso, porque senão, eu repito, vai ser um investimento mental perigoso. Diga, mozão. Isso aqui é dedução. É porque o silogismo, quando ele vai do geral para o específico, ele é dedução. Sim, sua resposta é sim. Viu? Mas, pessoal, olha, de coração, entendeu? Eu quero dar na aula agora algumas dicas que eu creio que são muito mais prováveis e também desafiadoras. Mas lógica, grave só essas duas coisas, tá? O que é dedução, que é silogismo, ó, e que se cair uma, se P, então que a opção proporcional chama-se contrapositiva, que é o quê? Não que, então não P. Pronto. Isso aqui, pessoal, é só uma precaução, tá? Ô, gente, antes que eu responda a sua pergunta, o seu pedido, que ela pediu, pessoal, para falar sobre alguns pensadores que ela considera mais difíceis. Nietzsche, Kant. Vou falar, tá bom? Mas antes, para não ficar uma aula corrida e no final eu não dar isso, deixa eu dar logo essa parte de Brasil, tá? Porque, pessoal, filosofia brasileira nunca caiu na UES. Até que na prova passada, ela trouxe essa mudança e das 5 questões, ela cobrou, lembram-se? 3. Então, na prova passada da UES, essa agora mais recente, em novembro passado, das 5 questões, ela cobrou 3. Vamos, pessoal. Então, filosofia brasileira, eu lhe digo assim, sem nenhum medo de. Agora sim, pessoal, ó. Penso, roer as unhas, será que. Não, atenção que eu falo, pessoal, é só isso, ó. É de repente você querer investir muito aqui, eu acho que não vai cair, pessoal, tá? Agora aqui não, ó, respira, alívio. Aqui, pessoal, eu creio, tá?
Eu acredito que isso aqui, pessoal, vai nos servir bastante. Filosofia brasileira. Porque a UES, pessoal, ela tem uma simpatia, a UES, enquanto curso de filosofia, tem uma simpatia muito grande por autores brasileiros. Aí, botando no edital agora os caras, não dá outra. Ela cobrou da prova de vocês 60%, não foi? 3 de 5? Então, pessoal, começando, ela vai perguntar a vocês alguma coisa sobre positivismo no Brasil. Positivismo no Brasil, que é do jeitinho que está no programa. A UES eu abri a aula falando para vocês que consideram a prova filosofia esteticamente não muito sedutora. Repito e insisto nisso, ponto. Agora, falei para vocês que tinha uma coisa que era muito bacana, que é ser um pouco, tanto quanto, previsível. Então, pessoal, quando ela dá lá aquele edital dela, normalmente ela é fiel a ele. Não que ela cobre a prova dela muito balanceada, porque se são 5 tópicos da UES e 5 questões na primeira fase, deveria ser alguma coisa bem balanceada, deveria ser. Ó, pessoal, dos 5 tópicos da UES, um agora é o quê, pessoal? Agora, filosofia brasileira. Aí ela vai e cobra de um tópico 3 questões. Vamos lá. Beleza. Aí, pessoal, um dos tópicos é esse aqui, ó. Do tópico filosofia brasileira, um dos subtópicos é esse: positivismo no Brasil. No Brasil. Aí, pessoal, no Brasil, o positivismo ele se vai refletir através de uma escola. Eu acho que vocês não sabem a resposta, pelo menos ainda. Tem uma escola no Brasil que, nesse contexto do século XIX, está muito assim, fanzaça, fã desse positivismo. É no Nordeste, é numa capital que a UES cita. É a escola não de Fortaleza, não de Natal, mas do Recife. Escola do Recife. Quando vocês virem, pessoal, Escola do Recife, dá uma aliviada, dá uma respirada e diz: opa, essa aqui eu sei. Foi num sábado desses aí, lá no GIFs, que eu vi, Escola do Recife. O que é a Escola do Recife, pessoal? É uma escola, não exatamente uma escola como pensamos hoje, colégio, cadeira, alunos, mas ela é um grêmio, ela é uma agremiação, é um grupo de jovens, tipo padaria espiritual, tipo grêmios literários, né? No Recife. E essa escola funcionava dentro da faculdade de Direito. Porque lá no Recife, pessoal, lá em Pernambuco, lá no Recife, há muitos e muitos anos, existe uma faculdade tradicionalíssima, a mais antiga do Nordeste, no Direito, até onde eu sei, eu me lembro, posso estar errado, mas enfim. Esses alunos, esses rapazes de condição social abastada, que queriam cursar direito, se formar, bacharéis, advogados, juízes, estudavam. Entre esses estudantes tem um cearense. E ele é famoso. E a UES gosta disso. É o Clóvis Bevilacqua, tá? Grava, nome de fórum, né? Clóvis Bevilacqua. O Clóvis Bevilacqua, pessoal, nasceu lá onde hoje é a cidade de Viçosa do Ceará. Existe uma cidade, para quem não conhece, cearense chamada Viçosa, tá? Do Ceará, porque tem outra Viçosa, em Minas Gerais, tá? Viçosa, Minas Gerais. Do Ceará é a nossa. Então, pessoal, lá em Viçosa, do Ceará, nasceu esse cara no século XIX. Qual é a sua área? Direito. Clóvis Bevilacqua, ele é um jurista, homem do direito, certo? Que estudou onde, pessoal?
no Recife. Ops, influenciado pelo quê? Pelo positivismo. O positivismo, pessoal, resumindo, é uma doutrina. O positivismo, ele é uma doutrina. Se ele é uma doutrina, ele é um conjunto de ideias. Eu queria, antes de continuar, pessoal, a aula, fazer uma observação. Em tempos de polarização política, a palavra doutrina ficou muito desgastada, porque ela está muito associada à prática de professores que manipulam alunos. Aí, como é que você fala isso hoje em dia? Doutrinação, doutrinar. Mas, pessoal, não confunda essa palavra com isso, tá bom? Que você pode confundir as coisas. Porque há um preconceito de algumas pessoas com a palavra doutrina. Então, pessoal, o que é uma doutrina? Valendo, prova. É um conjunto de ideias. Professor, tipo de ideologia? Não. Porque ideologia já é uma outra coisa. Tem a ver com ideias, mas, cara, quer um conselho? Grava só isso. O que é doutrina? Conjunto de princípios, de ideias. Essa vocês sabem, vai, essa aqui é fácil. O positivismo, pessoal, ele normalmente defende o caos. Essa é fácil. O caos ou a ordem? Você pensou em quê? Fala sério. Na bandeira, não foi? Ordem e progresso. Aquela coisa bem militarzinho, né? Marcha, soldado. Porque a proclamação da República no Brasil foi baseada nele. Benjamin Constant. Então, o positivismo de Augusto Comte, ele é muito assim, pessoal, ó, não pode haver greve, não pode ter protesto, não pode ter motim, tem que haver ordem. Ops. Então, Clóvis Bevilacqua, que é o cara do direito, vai puxar o positivismo pro direito. Ô, cara, ó, faço muito voto, até arrepiado. Faço muito votos de que essa dica agora possa ser o seu gol de placa, tá certo? Meu Deus, coração batendo. Caiu Clóvis Bevilacqua. Você procura lá, ó, nos itens o que fale de positivismo jurídico. Positivismo jurídico. Vou te contar um segredo. Fala baixo. Povo de casa. Fala baixo. Pessoal, desde quando a UES vem cobrando muitas questões que falam de direito, justiça, desde que ela criou agora o curso de direito. Batata, gente, ó, a UES criou o curso de direito há um ano, foi dois, foi um ano, não foi? Foi há um ano, não foi? Foram dois. Recentemente, a UES ela vem cobrando questões das cinco. Uma que fala de direito, que fala de quê? De filosofia do direito. Tá. Ei, nas últimas três provas, não errou uma, pessoal? Não falhou uma? Direito positivo, direito positivo, direito natural, direito positivo. Então, como agora tem filosofia brasileira e entre ela cearense no meio, então puxa, meu Deus, 25.2, vestibular da UES, caiu lá o tal do Clóvis Bevilacqua. Vai ser alguma questão, com certeza, que vai girar em torno de quê? Positivismo jurídico. Se você pode explicar melhor isso, está muito vago para mim. Tá, vamos lá. É um direito que é exato, que não é subjetivo, que é objetivo. É um direito, pessoal, que é preto no branco, que é papo reto, é PPRT. Então é sem sentimento, pessoal. É alguma coisa que é 1 mais 1 igual a 2. Então, o bandido matou a vítima a sangue frio às 4 horas da manhã, não sei o quê. Então, de acordo com o Código Penal, o processual penal, 5 anos de prisão, 10, sei lá quantos, sem regime, sem bababá, bababá, tem que ter uma coisa lógica. Como é que você fala razão em grego? Razão em grego. Logos. Lógica.
Então, positivismo jurídico, pessoal, de Clóvis Bevilacqua, positivismo, ele quer uma razão absoluta, lógica. Mas, doutor, veja bem, olha, a vítima não sei o quê. Doutor, lógica, sem sentimento, sem chorinho, pessoal. Então, eu quero falar aqui para o júri que é uma injustiça. Gente, sem choro, sem lágrima. Doutor, por favor, seriedade. Então, essa coisa que hoje em dia, pessoal, é muito teatral, é muito cômica, é muito sentimental no direito, na área criminal, penal, sem isso. Juízes, frios, direito, objetivo. Isso é o próximo Bevilacqua, pessoal, que é um remanescente da Escola do Recife. A UES, no edital, para o aluno, ela fala Escola do Recife. Se você pegar o manual do candidato, sabe o que é isso, não sabe? Lá embaixo não tem o conteúdo programático das provas? Lá em filosofia tem assim, pessoal, ó, tópico 5, tá? Filosofia brasileira. Positivismo no Brasil. Ponto e vírgula, Escola do Recife. Aí ela fala de Tobias Barreto, Silvio Romero, que não são bem cearenses, tá? Mas são alunos da Escola do Recife, que vão estudar ali com o Clóvis Bevilacqua, e todos eles vão ter a mesma perspectiva. Pessoal, puxar o direito para onde? Para o positivismo. O positivismo para o direito. Quem são eles? São jovens estudantes, novinhos, mas muito estudiosos. Naquela época, pessoal, século XIX, 19 anos já era pai de família, já era um senhor, já era tiozão, entendeu? Hoje em dia é que é o contrário, né? Se chegar aos 40, ainda é garotão e engraçado, né? Naquela época a adolescência nem existia praticamente. Era da infância já para fazer adulto. Então, acho que a gente fala desses caras todos com barbão nas fotos e a idade 17. Castro Alves morre com que idade? Castro Alves? Com 24. Caramba! Byronismo, né? Olha que pai. Viu, pessoal? Então, são jovens, são rapazes, são garotos que vão fundar uma espécie de quê, pessoal? De grêmio. Grêmio, um grupo. Escola do Recife. Não é bem uma escola, pessoal. Não é um prédio com um letreiro, Escola do Recife, tá? O que mais, pessoal? A UES, ela pede que você veja o pensamento de Farias Brito. Caiu. Ele caiu, se eu não me engano, na específica também. Certeza, na primeira fase, vocês lembram disso? E se eu não me engano, ele caiu na segunda fase. Mas enfim. Galera, o Raimundo de Farias Brito é cearense. De onde é o Clóvis? De Vilacqua, que eu falei? De Viçosa, né? Você conhece aquelas áreas? Já foi lá? Ó, para você chegar a Viçosa indo de carro, você passa por Tianguá. Se for pela BR, né? Aí, também é na Serra. É Serra Grande, entra à direita. Se você for para a esquerda, Tianguá à esquerda, aí já é o Bajara, São Benedito. Ele é de São Benedito. Ou seja, pertinho de Viçosa, cearense. Então, dois caras que eu queria que você fosse para casa hoje, tá? Se vocês fossem para casa hoje, serenas, sereno, né? E, bem, pessoal, hoje eu vi dois caras que eu não posso esquecer: Clóvis Bevilacqua e Farias Brito. O Farias Brito, pessoal, Farias Brito, ele é um cara que é espiritualista. Ops, palavrinha importante, pessoal. Espiritualismo. Se eu não me engano, a resposta que caiu na prova da UES falava de panteísmo. Panteísmo, né? Era panteísmo. Aí tinha niilismo, tinha materialismo e outra opção lá. Eu não lembro agora. Mas, pessoal, nenhuma delas podia ser a certa, tá? Porque se ele é espiritualista, valoriza espírito. Então não pode ser materialista.
Que materialista é só matéria. É tipo marxismo. O marxismo é materialista. Pessoal, vamos lá. Tem uma palavra, gente, que ela é muito cobrada em prova de filosofia. Essa é fácil, vai. É, não é física, mas existe, além da física, metafísica. O pensamento dele, pessoal, é pura metafísica. Então, para o Farias Brito, existe alguma coisa divina. Ele crê em Deus, pessoal. Ele crê em Deus. Para ele, Deus existe. E Deus é panteísta. Deus está em tudo. Uhum. Ele é antipositivista. Ah, acho que na questão falava de positivismo, que não poderia ser a certa, porque ele é antipositivista, tá? Porque o positivismo, pessoal, não valoriza a metafísica. Então, ele é antipositivista. Antipositivista. Positi, positivista. Certo? Ó, espiritualista, metafísico, antipositivista. A questão, possivelmente, pessoal, vai ser muito parecida com a da prova passada. Alguma opção que fale dele ligado a questões metafísicas. Ou seja, o oposto disso. Porque o positivismo, pessoal, ele não é metafísico. Para o positivismo, há três estágios em que o ser humano ele pode passar evoluindo. É o estado teológico, é o estado metafísico e o estado positivo. Onde o positivo ele é o mais complexo. Posso? Vamos lá, eu vou lhe explicar. Primeiro você vai decorar uma coisa, depois você vai entender. Se eu falar assim, esse apagador é físico? Sim, por que que ele é físico? Tem massa, matéria, eu pego nele, eu vejo, ele é físico. O som físico. Agora, o que é metafísica? Primeiro, um conceito que nem todo filósofo concorda. Nietzsche, por exemplo, Nietzsche, diz que não existe metafísica. Só existe para Nietzsche a física, tá? Para o Nietzsche, metafísica é a invenção de filósofo, drogado, maconheiro, que diz que não existe metafísica, tá? Mas quem crê que há metafísica, tipo Farias Brito, Platão, Aristóteles, metafísica, é alguma coisa que existe, mas que está além da física. Quem acredita em Deus, bem, Deus não é físico. Se a pessoa é religiosa e ela fecha os olhos e fala com Deus, dá aí uma resposta muito adequada. Ninguém pega em Deus, sobretudo se for um Deus transcendente. O católico, ele crê em Deus. Evangélico, crê em Deus. E tanto para um católico como para o evangélico, Deus é transcendente. Deus está no outro plano, no outro. Então, quer dizer, quando você se refere a Deus, para os cristãos, Deus é um ser metafísico. Alma, alma. Ai, meu Deus, acho que eu vi um vulto. Onde? Ali. Olha, olha não. Olha, vulto. Alma. Alma é metafísica. Agora, vamos lá. Trazendo mais para o plano racional, talvez. Você fala, estou com tanta vontade de passar. A vontade, existe vontade ou é uma criança? A vontade é metafísica. Ah, eu te amo tanto, sabe? O meu amor por ti, amor. Amor é metafísico. Então, os sentimentos são metafísicos. A metafísica é, dois pontos, vamos lá. Tudo que existe, decora, mas que não é físico, tá onde? Além da física. Aquela sua amiga perdeu o avô. E o avô dela era tudo para ela. E na casa do avô dela, hoje trancada, ninguém vai lá mais, tem uma poltrona na sala que ninguém mexe, porque ali era o cantinho dele, onde ela estava com ele sempre. Para ela, a sua amiga, ali não é só um sofá. Ali são memórias, são imagens. Então, o que é metafísica? É tudo que existe
Mas, né, filho? Para o Platão, quantos mundos são? Para Platão? 2. Qual o perfeito? O mundo inteligível. Então, ele é metafísico, paralelo a esse mundo, tá bom? Vocês já ouviram falar de um pintor chamado René Magritte? Magritte, ele tem vários quadros, e um deles famoso é um homem com paletó, de frente para o espectador, com a cartolazinha, um chapéuzinho aqui, coco, e aqui tem uma maçã verde na frente, uma maçãzinha na frente aqui, a maçã verde. Qualquer pessoa, por mais ignorante que ela seja em arte, quando ela vê esse quadro, que aliás é o próprio Magritte, entendeu? Autorretrato. Mas tem uma maçã na frente do rosto dele, ó, aqui. Qual é a inquietação, qual é a angústia de quem vê esse quadro? É, é tirar essa maçã reta da frente para ver quem está ali atrás. Ops, existe um rosto atrás da maçã. A maçã é um obstáculo. Então, tudo que você vê, tá? Por mais brisado que isso seja, tudo que você vê tem alguma coisa além dela, tá? Para o Platão, o que são ideias? Elas são seres, reais ou irreais? Reais, metafísicos. Se eu disser assim, ó, por favor, pegue uma folha, dobre a folha e faça agora um aviãozinho. Você não vai tirar esse avião das suas mãos, mas de onde? De uma memória, de uma ideia, que é metafísica, tá? Quando você faz redação com todo talento, criatividade, então acredito que diante você está tirando de onde isso? Da sua cabecinha, metafísica, ideias metafísicas. Vamos, pessoal, e para fechar, nós temos a Lélia Gonzalez. Lélia, que caiu na UES agora, passada, tá? Lélia Gonzalez. Já morreu, pessoal. Ela morreu há uns 30 anos, Lélia Gonzalez. Se fosse viva, teria seus 90 anos. Poderia estar viva, né? Lélia Gonzalez. Mulher negra, mulher ativista, filósofa. Aí, pessoal, de causas ativistas políticas, marxista, tá? A, a Lélia Gonzalez, ela tem uma filosofia esquerdista. Então, a cara da UES, né? Quando você via... Então, a UES tem razões muito, talvez, fortes de cobrá-la de novo. Tá certo? Pessoal, 2025, 90 anos de Lélia Gonzalez. Então, a UES ela vai fazer alguma referência a ela. Já ouviram falar de uma filósofa brasileira novinha, 40 anos, ou Djamila Ribeiro? A Djamila Ribeiro é muito na vibe da Lélia Gonzalez, tá? Só que ela é novinha, comparada com a Lélia, entendeu? Mas é muito parecida. Pessoal, um conceito que a Djamila usa muito, lugar de fala. Esse lugar de fala, quem traz para nós é a Djamila Ribeiro. Então, assédio. Homens não sofrem assédio, mulheres sofrem assédio. Homem falar de assédio é difícil falar de assédio. Para um homem negar, mas que exagero, assédio, ele não sofre assédio. Aquela história do quem calça o sapato é que sabe onde aperta. Lugar de fala. Então você é branco, macho, cala a boca, que exagero, racismo. Para que racismo? Você não é negro. Que racismo, quem é branco, racismo, pessoal. Preconceito. Jamila Ribeiro, né? Quem é a ancestral dela, quem é que influencia muito ela? Lélia Gonzalez, tá? Então, pessoal, a Lélia Gonzalez, ela fala de Afro-América, afro-americanidade, Afro-América. Porque ela diz, pessoal, que a nossa filosofia aqui no Brasil é muito Europa. Vai cair o que na prova, pessoal? Platão, Europa. Aristóteles, Europa. Aquino, Europa. Descartes, Europa. Nietzsche, Europa. Kant, Europa. Então, os pensadores que estudamos, pessoal, são
praticamente todos europeus. Então, a nossa visão é muito eurocêntrica. Quem são os índios? Selvagens, se vestir, nojento. É selvagem. Ó, e, cara, ó, a coisa está preta, viu? Racismo. Até as gírias que você usa são carregadas de racismo. A cultura negra e a cultura indígena, elas são depreciadas. Então, para Lélia Gonçalves, temos que fazer uma filosofia que seja com herança, ó pessoal, americana, mas também negra. Por que não trazer a cultura, o pensamento? Porque a filosofia africana, pessoal, ela é muito rica. Ó, um dos pontos mais centrais da filosofia africana é esse, pessoal, ó, do norte, sul, leste e oeste. Ah, eu só espero que a morte, quando venha, me encontre vivo. Que brisa, né? Que brisa? Ó, isso é filosofia africana pura, ó. Só espero que a morte, quando me encontre, ela me encontre vivo. Sabe o que é isso, pessoal? Vê se você não se anula pelos outros. Porque, pessoal, o Belchior, ele canta assim, ó. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Porque você deixa de fazer as coisas pensando nos outros. Ai, meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Deixa de ser besta, tá? Vai viver a sua vida. Estude, lute, trabalhe, ganhe dinheiro e faça o que você entender que para a sua vida é válido, tá? Isso é muito Lélia Gonçalves, pessoal. Empoderamento, tá? Feminino. Agora, ela critica muitas mulheres, pessoal. Mesmo feministas, que esquecem as outras. Porque se a mulher branca, feminista, ela chega a uma conquista, ela esquece as negras. Nem sempre, tá, pessoal? Mas muitas vezes a pauta da mulher negra é ignorada. E se for trans? Ó, mulher negra e trans, essa aí então, entendeu? Ó, é meio que assim, depois tu, tá, amiga? E se for mulher negra, trans e se for nordestina? Então, tem mulheres que são. Tem uma ativista americana também famosa, chamada Angela Davis. Angela Davis. Grava isso, grava. Não é brasileira, tá? Americana. Mas a Angela Davis, pessoal, ela fala muito da questão do sistema prisional, que ela também já falava, a Lélia Gonçalves. Ó, porque, pessoal, os presídios existem para jogar lá dentro, pessoal, pessoas que têm certa cor, certo gênero, que se eu colocar no presídio, pessoal, pessoas trans, tá? Pessoas negras, pessoas pobres, pessoas. É como se fosse uma lata de lixo. Deu, ó. Enquanto isso, a sociedade está com pessoas brancas, cis, pessoas cristãs, pessoas. Então, pessoal, a Lélia Gonzalez e a Angela Davis têm esse pensamento muito forte de rever os presídios, rever, não necessariamente, talvez, acabar a questão da polícia, mas repensar radicalmente a função deles, como hospícios. Pessoal, os hospícios, que é hospício, onde coloca doentes mentais, não é isso? Sempre foram lixeiras humanas, tá? Tá lá o cara que muitas vezes nem doente é, mas a família quer descansar dele. Cara, escutem isso. Uma das coisas hoje mais perigosas que os profissionais falam é crianças muito agitadas correr para um psiquiatra e querer remédio. Doutor, pelo amor de Deus, me passe um remédio para essa criança. Que muitas vezes, pessoal, tem um problema. Ela é criança, criada no apartamento, nunca sai, agitada, e aí tome remédio medicando a criança que o problema é só o quê, pessoal? Energia. Bota numa quadra, bota uma pré correndo. Dá um soninho só, pessoal. Você quer fazer capotar a criança, é carro depois, asinha ligada, né, lá atrás, depois que ela correr muito, ó. Aí fica normal. Diga, filho. Então, pode-se dizer que a Lélia faz uma crítica ao feminismo liberal? Isso, isso.
Exatamente, isso. Porque o feminismo, ele não é uma coisa homogênea, uma coisa onde haja uma pauta só. Isso. Tá? A própria Simone de Beauvoir dizia isso. Mulher não nasce mulher, mulher torna-se mulher. Mas para se tornar mulher, tem a condição básica com ela. Saber o que é mulher, saber o que é que você quer. Entendeu? Ó, o que é que, ó, pessoal, não tem condição de você ser uma coisa se você não sabe o que é que você quer ser. Entendeu? Ó? Pessoal, o que mais? Estou aqui um pouco aperreado com o relógio, pessoal, porque eu tenho que correr para um compromisso muito sério. Pegar ali uma senhora de 4 anos no colégio, tá? Que vai até às 11 lá. Ela deve estar assim lá, às 11 horas. É empoderada ela. Não é a Lélia, mas ela é quase uma Lélia, entendeu? Fala firme, empoderada. Bom, pessoal, o que mais? Nietzsche. Cara, o Nietzsche, ele é um cara importante demais, tá? E obviamente, pessoal, que não dá para dar Nietzsche em segundos. Então, é aquela coisa do palavra-chave, palavra-chave. Pessoal, Nietzsche é desconstrução, desconstrução. Nietzsche é destruição. Pega todos os seus valores, desde o catecismo ou infantil 4, pega tudo que você aprendeu e reseta. Porque em potencial você é um escroto. Em potencial, você é uma pessoa ruim. Em potencial, por favor, escute isso, tá? Porque, pessoal, o que é que normalmente para o Nietzsche um corrupto não acredita? Que ele seja corrupto. Que, o que ele faz é o que muitos fazem, o argumento do cara. Então, um racista normalmente não entende que ele é um racista. Macho tem amigos negros, né? Então, para o Nietzsche, mas que um conselho? Reseta, zera teus valores, respira e vai refazendo. O que é pior do que você ser ansioso? É não saber o que é ansiedade. Porque quem é ansioso, pessoal, sofre crises, vai morrer, mas se soubesse o que é ansiedade, se soubesse como se cuidar, era diferente. Eu acho que eu estou entrando numa crise de ansiedade. Calma. Eu vou lá fora, ninguém está vendo, tomo um remedinho e volto. Ai, por quê? Porque eu sei me cuidar. O que tomar, eu sei, entendeu? Então, pessoal, para o Nietzsche, desconstrução. Aí vai entrar super-homem, aí vai entrar a ideia de Deus está morto e todos os outros conceitos, não é isso? Amozão, Kant só caiu uma única vez na UES, viu? Das 10 provas. Não acho que isso aqui seja um alvo para gastar energia. Eu acho que aqui é muito complexo, mas Kant são duas coisas. Kant é a epistemologia, que é muito vasta. Sabe o que é epistemologia? Estudo do conhecimento. Que para ele é razão mais experiência. São as duas. Razão mais experiência. E a questão da ética. Ética. Estamos sendo filmados, pessoal. Vamos sorrir, fazer cara de estudiosos, tá bom? Dramáticos assim, ó. Pessoal, de modo que assim, a ética kantiana é o imperativo categórico, né? É o imperativo categórico, pessoal. Traduzindo, é uma ética que é universal. Pessoal, eu acho que a gente ainda vai se encontrar, se não no dia previsto, que é daqui a 2 sábados, no aulão final, tá? Aí no aulão final eu falo mais coisas que eu não falei hoje, tá bom? Mas eu enviarei ao George um resumozinho de alguns tópicos importantes para vocês. Pessoal, tenho que correr agora, é sério, tá? Um beijo, um abraço a todos, um queijo amasso. Bom dia a todos, pessoal. Micrófono. Djamila. B, B-J-A, B-J-A.